muito, né? Eu também desligo o despertador, meio que tem que ir no automático, meio que vamos, né? Não tem muito o que fazer. Então eu vou, aí o banho me ajuda muito, o banho me desperta. Aí normalmente depois do banho a gente vem aqui pra sala, ou então eu tomo café. Entendi. Muito bem, então vamos fazer o mantra para nós darmos início. Om Nagyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, porém o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento transcendental védico e potencializando o meu coração para se compreender tais conhecimentos. A tal mestre espiritual, eu ofereço as minhas respeitosas reverências com um coração repleto de gratidão. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhu bhyaeva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem. Deva. Oi. É Deva. Bom dia. Você estava aí, Tulsi? Você estava aí? Sim. Não aparece você aqui para mim. Apareceu sim. Não, tem mais gente na sala. Bom, pelo menos tem mais gente, né? Porque não aparece para mim aqui. Tem a Tulsi, a Renata também está na sala, a Raquel e o professor Harduin. Bom dia para todos. Hare Krishna, Namastê. Tulsi, sim, fala, querida. Ontem me aconteceu assim, algo assim, bem interessante quando eu acordei. Eu acordei assim, com a sensação de distância, de longe. É bem interessante, mas geralmente quando eu acordo, eu abro meus olhos e fico um pouquinho na cama, e fico assim, depois eu levanto, mas é porque eu acordo muito cedo. Sim, mas uma sensação de distância, uma sensação de estar longe. Isso aconteceu foi ontem. Mas Sim, isso... Mas... Mas isso acontece com frequência ou já aconteceu outras vezes antes? Já aconteceu outras vezes. Olha, veja bem, o nosso, como eu havia comentado, se vocês observarem, a nossa situação depende, né, a nossa situação emocional, os elementos químicos, porque nós experimentamos tudo através de elementos químicos, química, né? As sinapses, que são a interação, né, entre os neurônios, a troca de informação entre os neurônios, é feito através de elementos químicos, né, que leva informação de um neurônio para o outro, e isso é digerido, né, processado, metabolizado na rede neural, e o sistema neurológico então produz novos elementos químicos, e esses elementos químicos são descarregados na corrente sanguínea, e é isso que nós sentimos. Basicamente é o efeito consequente de uma metabolização, é praticamente uma farmácia, né? Então o cérebro ele produz ali uma fórmula e solta na corrente sanguínea, né? E essa fórmula, e nós vamos então sentir isso daí, tá? Então na hora que nós acordamos, nós temos sensações físicas geradas como consequência da metabolização do sistema neurológico. Agora, isso está de certa forma condicionada ao processo, né, que é o processo biológico. Eu estava assistindo recentemente a um documentário sobre o desenvolvimento do cérebro, como que o cérebro se desenvolve, né? Nós
sabiam que o cérebro de um elefante, por exemplo, tem 3 vezes mais quantidade de neurônios que o cérebro humano? Então, não é a quantidade de neurônios que permite com que o princípio, né, da racionalização ocorra, ou, né, enfim, a capacidade de metabolizar, né, o processo de existir se dá não como consequência da quantidade de neurônios, porque se desconfiava que o cérebro humano tivesse mais neurônios que os demais, por isso que se produz, né, as relações de consciência da existência e de inteligência. Mas não, já fizeram scanners e existem cérebros dos animais, alguns animais, que possuem mais neurônios que os seres humanos. E na verdade, então, qual seria, né, o segredo para o cérebro humano? E tem cérebros que têm 9 quilos, por exemplo, o cérebro de uma baleia tem 9 quilos, então não é o tamanho do cérebro e nem a quantidade de neurônios que permite com que um cérebro manifeste esse potencial que nós, seres humanos, chamados humanos, né, possuímos. E agora, então, eles chegaram à seguinte conclusão, que, de certa forma, né, biologicamente tem todo o sentido. Vocês observam que os animais, eles passam a maior parte do tempo comendo. Porque quanto mais neurônios também você tem, mais consome energia, né? E só que quando nós misturamos o fogo e os alimentos e nós cozinhamos os alimentos, então isso produziu, né, um boom, né, um desenvolvimento no nosso cérebro. Ele cresceu e se desenvolveu a como ele está. Então isso explica o desenvolvimento do cérebro, que liberou espaço, por exemplo, para que os neurônios se ocupassem de outra atividade que não fosse a metabolização dos alimentos, com o cozimento dos alimentos, né? Assim, quando você precisa alimentos crus, quando se come alimentos crus, o corpo necessita de mais tempo metabolizando aquilo, gasta mais combustível e os neurônios são ocupados nessa função. E quando os alimentos são colocados ali dentro, já metabolizados, então isso seria, né, segundo a teoria deles no momento, seria então aquilo que teria dado ao ser humano essa diferença. Mas, assim, isso é um pouco controverso, porque, por exemplo, pássaros, os bebês, por exemplo, normalmente já comem os alimentos regurgitados pelas mães, né, já processados. Por exemplo, a mosca, o que uma mosca faz antes de comer muitas vezes é exatamente o que nós fazemos quando cozinhamos, né? Ela decompõe o alimento antes de comê-lo. Os abutres, por exemplo, só comem alimentos processados, basicamente já cozidos. Isso não foi necessariamente o suficiente para que o cérebro se desenvolvesse, né, nesse ponto, ou pelo menos que os neurônios, né, se desenvolvessem nesse ponto. Então, de fato, né, agora, quando você cozinha e processa bem os alimentos, isso é um fato, o cérebro fica mais disponível, ou seja, libera mais espaço para que o combustível utilizado não seja para aquelas funções. Então sobra combustível. E essa sobra de combustível é que permite com que ele então utilize as funções extras, não que necessariamente produza esse tipo de efeito. Porque o problema, que eu quero mencionar isso daí, não é isso, porque nós estamos trabalhando com o princípio da série do ser, que é o Atma Karaka, e isso depende muito, o entendimento desse princípio depende muito da nossa capacidade de despertar. Quais são as condições mediante as quais nós podemos jogar uma lupa sobre o nosso processo de despertar
Isso do ponto de vista, nós estamos buscando o nosso despertar do ponto de vista absoluto, em termos de existência. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou rastreando no micro, na nossa experiência microbiológica, como é que nós reagimos durante o processo do despertar e identificar na nossa condição existencial qual seria, se isso se procede também em termos de quando nós pensamos, por exemplo, em tudo isso que nós fazemos, não é, que é o buscar do nosso despertar. Quando nós despertamos na nossa experiência micro, como é a nossa experiência do despertar na experiência macro? Quais seriam as condições que permitiriam, né, que nós tivéssemos essa explosão de consciência, assim como houve em determinado momento uma explosão do desenvolvimento cerebral que permitiu que o ser humano chegasse nos níveis intelectuais que ele chegou. Então, se haveria alguma maneira de nós identificarmos um momento histórico de comportamento que produziria um efeito semelhante em relação ao processo do despertar da consciência, de como é que se dá o processo do despertar da consciência. Porque se nós rastreamos, não é, a história do desenvolvimento biológico do cérebro humano, e isso não está em contradição com relação ao processo do plano inteligente para o universo, se dá, não é, através do desenvolvimento biológico. O universo como um filme, é como uma flor, né? Ele vai florescendo. E na medida em que ele vai florescendo, ele vai descarregando, né, os pacotes de informação a qual ele está programado para produzir. E nesse programa, então, o florescimento do ser humano como programa em si é uma construção gradual mesmo, sem problemas nenhum. E nós, quando rastreamos essa construção gradual do ser humano pela natureza, nós identificamos sim o desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento do corpo e tal. Então não existe uma contradição nesse sentido entre o processo científico de identificação de como é que se dá a evolução humana e o princípio metafísico explicado pelos Vedas como o propósito último da maneira como o universo é criado. Então isso na verdade, é muito favorável, inclusive, né? É só que a gente tem que ter, né, como plano de fundo o conhecimento védico. Se você substitui o conhecimento védico por qualquer outro conhecimento, aí já começa a dar problemas, porque você não consegue encaixar muito bem as peças. Mas com o conhecimento védico à disposição, então as peças ficam super ajustáveis e favoráveis, inclusive, para a manutenção desse entendimento todo. Então, se a gente estudando, né, o desenvolvimento do cérebro humano, tem um momento ali que o cérebro passa de algumas gramas para 1,5 kg repentinamente, assim, de um período para o outro, né? E isso coincide com o período em que o ser humano, em que foram encontrados vestígios vestígios históricos, arqueológicos do ser humano usando o fogo para cozinhar os alimentos. E a análise, né, médica do efeito que o alimento cozido produz sobre o cérebro, ele é realmente comprovável, né, que o alimento cozido ele é mais facilmente metabolizado pelo corpo, portanto o sistema neurológico ele preserva energia, e essa energia então ela pode ser utilizada para outras funções, tá certo? Então o ponto de que o alimento cozido ele libera energia para que o cérebro funcione bem é um fato, mas isso não é o suficiente para produzir o efeito que se dá no ser em termos de intelectualidade, porque se fossem assim como nós estamos falando, né, os abutres seriam né, teriam um cérebro super desenvolvido, porque eles comem tudo processado, basicamente já decomposto. E as bactérias, né, que se alimentam das coisas que apodrecem, por exemplo, seriam então seres muito evoluídos segundo essa lógica, né? Então não é que dá para colocar tudo em cima
a responsabilidade do desenvolvimento intelectual do programa humano totalmente em cima da relação de cozinhar os alimentos, né? Isso é uma supervalorização desse comportamento humano, né? Esse é o meu ponto de vista do entendimento. Agora, isso, né, assim, parece ser coerente nesse sentido. O programa humano, ele tem uma funcionalidade técnica, né, que permite que a alma explore, ou a maneira como o cérebro humano ele está configurado, ele está desenhado para produzir um tipo de efeito sobre a alma condicionada sobre esse equipamento, né, que é o cérebro humano. Então esse programa ele permite com que o ser humano explore o estado de consciência de existir, né? É o estado de consciência de existir que eclode o desenvolvimento da inteligência para explorar esse fator, né? Então é quando o ser começa a ficar consciente de que existe, é que ele começa a explorar esses fatores ao redor dele, como um bebê, por exemplo, né? O bebê está lá existindo, né, no bercinho, no colo da mamãe, vai para lá, vai para cá. Quando ele começa a tomar posse do estado consciente de existir, é que ele começa a explorar o mundo ao redor e começa a mexer nas peças, juntar as peças para ver o que é que dá e tal. Então, é mais ou menos o que acontece com o ser humano em termos do seu desenvolvimento histórico, né, do processo de utilização do cérebro, né, que como ferramenta de autoconhecimento, de autopercepção. Tá? E um dos fatores que levaram o ser humano ao desenvolvimento intelectual é justamente a despreocupação na hora de dormir. Quando então ele aprende a dominar o fogo, o medo diminui, né? O medo diminui, porque o fogo produz luz e luz espanta as feras que devoravam os seres humanos, que eram predadores dos seres humanos. Eles então dormiam pouco, porque eles tinham que estar sempre atentos. Vocês podem perceber que os animais, se vocês assistem os filmes das histórias dos reinos animais, eles dormem muito pouco, não é? Principalmente aqueles que são mais vulneráveis, eles dormem muito pouco e eles estão assim, o menor ruído os desperta, porque o sono deles não pode ser muito profundo, uma vez que a utilidade do cérebro está para a sobrevivência, então eles têm que estar sempre atento. Ele não consegue sonhar, ok? E aí ele fica raso, superficial no seu processo de dormir, justamente porque ele precisa estar atento para não morrer. Então ele não consegue aprofundar-se. E agora, quando ele aprende a usar o fogo, então a luz que espanta as feras permite com que ele durma com mais tranquilidade. Então ele, dormindo próximo ao fogo, permitia, não é, com que ele sentisse a segurança de aprofundar-se e relaxar. E os sonhos começaram então a produzir experiências místicas, vertigens psicodélicas, e eles começaram então a explorar esse mundo, esse universo que é o universo dos sonhos, a partir do domínio do fogo. Bom, então nós vemos que o elemento fogo ele proporciona a paz suficiente para que se sonhe, ao mesmo tempo que permite a metabolização dos alimentos para que o desenvolvimento do cérebro se dê. São dois fatores ligados ao elemento fogo, né? E o elemento fogo é justamente aquilo que produz, não é, a luz. Bom, então qual é a informação que nós podemos tirar, né, dessa observação? É que nós precisamos, ao dormir, primeiramente, né, nós temos que, antes de dormir, nós temos que nos alimentar da maneira mais suave possível, sem alimentos muito pesados. Não se deve, por exemplo, jantar para dormir,
comer alimentos muito pesados, deve-se procurar ter alimentos leves, alimentos suaves. Por exemplo, os sábios costumam tomar um copo de leite quente com gengibre, com algum tipo de masala, para cortar o efeito colateral, porque o leite da vaca ele tem um efeito colateral sobre o corpo humano, ele, tem razão. Por isso que na medicina Ayurveda o leite nunca é tomado in natura, totalmente cru, não é? Ele normalmente, não que nunca, né? Ele pode, mas normalmente ele é tomado sempre com uma masala, com um tempero junto. Por exemplo, o chai é um leite, na verdade, só que com uma masalazinha. E isso é o chai indiano basicamente é isso daí. Então deve-se alimentar-se de uma maneira que produza calma, segurança no corpo. Nós ainda mantemos sobre nós o processo que é a reação, o medo de morrer, tá? Não é porque nós temos segurança externa, segurança logística, que essa intuição, que é o instinto de sobrevivência, não deixou de funcionar. Então nós ainda temos essa sensação que produz estresse, que é o medo de morrer, justamente pelo fato de que nós estamos conscientes de que o nosso corpo ele é uma estrutura vulnerável, frágil, e que pode, assim, eventualmente ele irá, não é, se dissolver, e essa relação de consciência com esse fato produz uma angústia, tá? E isso está sendo metabolizado e processado continuamente pelo jogador, que tem que lidar com essa informação continuamente, ou seja, está ali disponível continuamente essa informação. E como que o jogador metaboliza essa informação vai definir a qualidade dele na hora de despertar pela manhã, principalmente, tá? Primeiro, a forma como ele se alimenta antes de ir para a cama dormir, não é? Alimentos leves, que sejam de fácil metabolização pelo organismo, para que ele possa então sonhar, de preferência, profundamente. E os sonhos, na verdade, o nosso cérebro humano, ele aprende com os sonhos, ok? Eu não sei se vocês fizerem estudos, principalmente documentários que já é cozido para nós, para facilitar a nossa digestão, né? O nosso cérebro, ele funciona, na verdade, ele de fato, ele aprende mesmo quando nós sonhamos. Enquanto nós estamos teoricamente despertos, ele está processando, a memória automática, né, o cérebro automático, ele está processando as informações, interagindo com as informações que já foram assimiladas, e ao mesmo tempo ele está acumulando dados. Quando nós dormimos é que esses dados são então categorizados, catalogados, armazenados e ajustados para produzir conhecimento. Então é quando nós sonhamos que nós aprendemos, é quando nós sonhamos que nós desenvolvemos informação. Então, em algum momento, pode fazer pergunta, tá, Joana? Pode escrever, tá bom? Que eu pego aqui. Em algum momento, já, né, claro, nós já sabemos dessa informação, mas o desenvolvimento do cérebro humano e do desenvolvimento da capacidade humana de tomar posse da sua superioridade em relação às outras raças não se deve aos alimentos cozidos, que faz com que o cérebro tenha disponibilidade de energia, mas sim ao momento em que o ser humano passou a sonhar, quando ele teve então o seu momento de paz para que ele pudesse sonhar, tá? E o fogo foi fundamental para isso, né? Os animais que não têm o domínio do fogo, eles dormem assim, aquela história, dormem com o olho aberto e outro fechado. A todo momento eles estão acordando, porque eles precisam da luz para se manterem seguros. E como que eles fazem isso? Abrindo os olhos, porque os olhos captam luz. E aí eles saem da escuridão, então dá a sensação de segurança, porque eles abrem os olhos.
E o fogo, ele é o equivalente dos nossos olhos abertos. Então, já tem uma função ali e nós podemos sonhar. Então, quando o cérebro humano teve tempo disponível para sonhar, é que ele começou a se desenvolver violentamente, vamos dizer assim, e ele acabou se tornando como classe o que ele se tornou, que é o ser humano. Então, são os sonhos que produzem condição de desenvolvimento intelectual e conhecimento. Tá? Então, sonhar é preciso. Tá? Sonhar é preciso. E sonhar com a liberação, ou sonhar com a possibilidade de que nós tenhamos uma experiência de existência eterna, esse estado emocional, esse estado psicológico vai exercer uma pressão sobre o sistema neurológico, tá? E esse estado psicológico que exerce uma pressão sobre o sistema neurológico, ele vai meio que também produzir sobre o ser um efeito físico na hora de acordar. Entendeu? O que significa isso? Significa que quando nós acordamos, o tipo de reação química que aquilo produz dentro de nós depende muito do tipo de sonhos lúcidos que nós temos, ou de como nós projetamos a nossa consciência para sonhar, que são os sonhos que produzem conhecimento, desenvolvimento intelectual no ser humano. Agora, se nós estamos falando em termos de consciência, do desenvolvimento da consciência, então qual seria o sonho que produziria esse efeito explosivo, que permitiria um salto, que o pessoal costuma utilizar agora o termo do salto quântico. Então, qual seria o salto quântico para a consciência, numa metáfora relacionada com o processo de desenvolvimento intelectual da raça humana em detrimento do não desenvolvimento das outras raças? E aí nós estamos ajustando alguns fatores que justificam isso daí, como por exemplo o elemento fogo e o alimento cozido, que gerou uma estrutura logística, tá? Só gerou uma estrutura logística. Foi o ato de sonhar que produziu então o desenvolvimento intelectual do ser. Isso é comprovado cientificamente pela neurociência, de que o cérebro ele aprende enquanto ele sonha. Então, se é assim, nós podemos utilizar essa informação para ser favorável para o processo do despertar, para o processo do desenvolvimento da consciência. Então aí já nesse caso já não seria o aprofundamento dos sonhos, mas ter no caso do coma, né? Porque no caso em que o ser humano está dormindo e sonhando, apesar de que ele está aprendendo, ele está em estado de coma. Agora, quando nós utilizamos o mesmo princípio dos sonhos, não para, sim, mas para aprender a se liberar ou a se libertar, então esse processo de sonhar acordado, ele vai gerar um estado de consciência e um desenvolvimento da consciência, o que vai motivar o ser para acordar, não pelo medo de morrer, mas pelo desejo de existir, que é diferente. Entendeu? O efeito é diferente. Acordar ou se esforçar por fazer uma coisa por medo de que, motivado pelo medo, ou pelo desespero, ou pela sensação de solidão da escuridão, é uma motivação válida, porque você tem que começar por algum ponto. Então, se é isso daí, vai isso daí então. Ok? Vai ajudar. Mas não deveria ser, ou não deve ser, a motivação. Certo? Porque nós somos seres adaptativos
e acostumar-se a morrer, acostumar-se com a ideia de morrer, embora cause um certo desconforto, nós acabamos nos adaptando, porque nós, almas condicionadas, estamos sobre uma síndrome de Estocolmo coletiva, em que nós nos adaptamos ao processo assim, do sofrimento, que é o nascer e morrer. Claro, até porque nós temos que conviver com isso, afinal de contas, a realidade está aí. Então a gente meio que se adapta a isso. A gente se acostuma, na verdade, a esse processo. Entendeu? Então é uma síndrome, que é o equivalente da síndrome de Estocolmo. É quando a pessoa que está ali sob condição de refém, o refém se adapta ao algoz, assim, a pressão que o algoz exige ou exerce sobre ele. Ele acaba então desenvolvendo uma relação de assimilação, o que produz uma patologia que é o que nós conhecemos como a síndrome de Estocolmo, porque a pessoa acaba até desenvolvendo um certo prazer aí. Até porque precisa sobreviver, né? Então, nós estamos sobre esse efeito enquanto almas condicionadas, porque, afinal de contas, tem até um ditado, né? A gente fala assim, tá ruim, mas tá bom. Isso é adaptação, claro, né? Agora, quando nós entendemos que a situação é desfavorável, então, nós costumamos buscar uma oportunidade ou, assim, essa busca de sair dessa condição, tá, de aprisionamento, que é o estado de condicionamento. E sonhar é preciso, porque é sonhando que nós nos desenvolvemos. Então sonhar com o nosso estado de existência, ou mesmo, digamos assim, mesmo que seja uma criação mental, mesmo que fosse, vamos colocar dessa forma, ainda assim seria útil para produzir uma curiosidade com o processo de cortar esse ciclo de contínuos sofrimentos, quebrar essa rotina. Então, por exemplo, as religiões, elas dão, pela intuição, propostas e explicações do que seria o reino de Deus, não é? Do que seria uma vida após vida, de como é que seria esse estado de existir. Então, é como sonhar. Isso é o equivalente de sonhar. E nesse processo de sonhar, o ser acaba se desenvolvendo, aprendendo e evoluindo, tá? Agora, dependendo do tipo de sonho, de como é que nós nos projetamos no estado de existência eterna, isso vai dar um efeito em termos de êxtase ou não. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, uma vez foi feita uma entrevista com o Zeca Pagodinho, né? Eu acho que todo mundo aí deve conhecer, né? O Zeca Pagodinho. E aí um repórter perguntou para ele assim, mas você tem medo de morrer? Aí ele falou, nossa, eu morro de medo de morrer. O repórter perguntou, mas por quê? Aí ele respondeu assim, eu tenho medo de ir para o céu. O repórter disse, mas você tem medo de ir para o céu? Por que você tem medo de ir para o céu? Ele disse, nossa, eu não consigo imaginar a minha vida sem pagode, sem dançar, sem amigos. E só de imaginar eu lá no céu, lá com uma harpinha, assim, aquilo pra mim quebra eu. Aquilo me destrói. O repórter falou, mas você então quer ir pro inferno? Ele falou, não quero nem ir pro céu e nem pro inferno, eu quero ficar aqui, é muito melhor. O inferno é ruim, o céu não parece ser lá muita coisa, porque passar a eternidade fazendo isso daí, realmente assim, a adaptação vai ser difícil. Então eu morro de medo de ir pro céu, isso é verdade, né? Quando foi que eu assisti isso daí? Eu vi ontem.
eu não me lembro, foi um documentário também. Acho que foi o Leandro Carnal. Ele estava explicando sobre o porquê ele é ateu e tal. E ele mencionou que assim, uma das curiosidades que eu tenho com as pessoas que são teístas é que eles morrem de medo da morte, o que é uma grande contradição, porque eles vendem qual produto? A vida eterna, o paraíso. Então, as pessoas, quando você vende um produto, por exemplo, quando a gente vê na propaganda, esse telefone aqui vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, como que as pessoas se sentem? Eu quero, é esse que eu quero, vou trocar o meu, já manda vir logo. Não é assim que é o comportamento do consumo? Quando você está diante de um produto bom, né, e você tem condições de comprar, a primeira coisa que você vai fazer, eu vou trocar o meu apartamento, está com muita infiltração, vou trocar, vou comprar um outro melhor. Não é isso que a gente faz? Minha roupa está rasgada, vou pegar... Essa é a nossa intuição, não é? É natural de buscar e querer, desejar aquelas coisas que são boas. E os espiritualistas, tecnicamente falando, fazem a propaganda do paraíso. Eles estão vendendo o produto do paraíso. E os clientes, que seriam os próprios espiritualistas, os religiosos, eles são os primeiros, muitas vezes, a se apavorarem com a ideia desse, assim chamado, né, o paraíso. Porque eles têm medo, na verdade, de ir para esses lugares, né, que eles imaginam na cabeça. Então, a descrição dos lugares para onde eles vão, dependendo de como é que eles entendem esses lugares, produz não uma libertação, mas acentua o sentimento de medo. Como é o caso do Zeca Pagodinho. Ele, claro, né, ele assim, é uma pessoa meio, né, muito espontânea, mas revela realmente o estado de consciência do ser, que é esse medo aí, tá? E se é assim tão favorável, se é assim tão bom, se é assim tão maravilhoso como os próprios promotores, né, que são os religiosos, dizem, então por que esse medo, por que esse desespero e por que então orar quando uma pessoa está fazendo a passagem? Por que orar para que essa pessoa seja ressuscitada ou volte à sua condição, digamos assim, saudável? Da onde que vem essa ideia que nós temos de que a pessoa vai estar melhor se não fizer a passagem? Entende? Então, na verdade, é justamente o tipo da qualidade do sonho, não é, que a pessoa tem. Os índios, eles acreditam que a pessoa, quando abandona o corpo, vira uma estrela. Então, eles têm esse sonho de se tornar uma estrela. Então, os índios, por exemplo, na hora de abandonar o corpo, na hora de morrer, não sentem medo. Eles têm uma certa... até assim, tem alguns documentários falando sobre isso, de pesquisas da psicologia humana, porque eles são muito interessantes na hora de abandonar o corpo. Eles ficam felizes, porque eles acreditam realmente que vão se tornar uma estrela, né? E isso facilita com que eles façam a passagem. Os portugueses, quando iam ser devorados pelos índios canibais, tem um ritual que eles morrem com com um porrete na cabeça. E eles choravam na hora de morrer, e os índios riam, porque achavam isso engraçado. Por que eles tinham medo e choravam na hora de morrer, quando era um momento de ascensão? Então os índios riam dos portugueses que choravam na hora de morrer, né? Então, dependendo do tipo de entendimento ou do tipo de sonho que se tem em relação a como você estará enquanto princípio eterno, isso produz uma liberdade do medo ou acentua o medo. Tá certo? Nós estamos fazendo o estudo, o rastreamento do estudo do princípio Atmacaraka, com qual objetivo? Nos libertar desse medo. Entende? Compreender primeiro a lógica racional, a lógica inteligente por detrás de todo esse processo criativo e, portanto, isso, ao entender a lógica racional, a organização inteligente do universo,
por detrás de todo esse processo nos dá, primeiramente, a segurança interna de que as coisas são bem organizadas e têm um propósito inteligente em desenvolvimento, que não é caótico, que não é aleatório, que não é simplesmente estúpido ou irracional, que é uma outra, que gera um outro tipo de angústia, que é a desconfiança de que as coisas são do jeito que são, caóticas, ou são irracionais, ou são à la volonté, de qualquer maneira, gera um estado de angústia, que é a depressão. E ao mesmo tempo, os tipos de concepções que nós temos em relação a como nós somos quando estamos vivendo a nossa natureza eterna e conscientes da eternidade e dentro de uma logística que sustenta essa experiência, isso pode produzir também medo, dependendo do que se tem na cabeça, tá? E nós, a maioria de nós, espiritualistas, na nossa categoria, ou nós somos cristãos ou nós somos esotéricos. Mas quase todos nós saímos ou temos influências impersonalistas na nossa cabeça, na nossa estrutura de sonho, que é quando nós sonhamos, como eu estou dizendo, quando nós sonhamos. E esse é um sonho lúcido, esse é um sonho que se sonha acordado, ou pelo menos o processo do despertar é um processo de sonhar também. Agora, a aquisição de conhecimento, ele deverá gerar no ser que sonha, o sonho de estar acordado, esse efeito de liberdade do medo. Só que para isso, para que esse efeito se dê, é importante que o sonhador, ou aquele que está se libertando do sonho de coma, que é aquele que sonha com a liberdade, ele tenha uma compreensão de como é que seria ele em estado livre, ou em estado liberto, ou em estado eterno. Quando nós assimilamos as informações que são, digamos, os sonhos védicos, então isso produz na pessoa um efeito na hora de acordar, da cama, a hora de levantar da cama mesmo, que eu estou falando já. Entendeu? Então é importante conhecer qual é a proposta de sonho védico, porque quando você pega, por exemplo, a proposta do sonho de estar acordado, que é explicado nos livros da maioria das religiões, por exemplo, estar acordado nesse ambiente às vezes pode não ser uma experiência muito confortável. As pessoas procuram até evitar estar acordados nesse ambiente, então elas preferem ficar aqui. A verdade é que elas não querem de fato morrer, tecnicamente, e um dos motivos pelos quais ela teme esse momento é ir para o céu, por incrível que pareça. Entendeu? Ou ir para o inferno, que são os medos que as pessoas têm. Mas quando se tem uma noção de como estudar, e aí nós temos que entender que a gente pega, por exemplo, nós fazemos o seguinte raciocínio: se o conhecimento védico ele é racional, ele é inteligente, ele é consciente, ele explica as coisas de uma maneira plausível e ponderável, isso é um critério de segurança para também, digamos assim, ao menos tem crédito suficiente para que, no momento em que esse mesmo compêndio de conhecimento está descrevendo o estado de existir fora desse condicionamento, a descrição de como seria fora do condicionamento, no estado de existência permanente, eterna, como seria a situação logística, ou seja, como eu existiria caso eu estivesse desperta na transcendência, naquilo que nós chamamos de reino de Deus. Como é que seria isso daí? Como eu estaria?
o que eu faria, como é o ambiente, como vivem as pessoas, como é a situação. Entende? Se nós temos contaminações impessoais na nossa consciência, nós vamos nos imaginar uma espécie de ameba luminosa em estado de coma contínuo. Isso não é muito inspirador. Na verdade, a gente fala de luz, mas na hora realmente de ir para essa luz, nós freamos, né? Puxamos o freio. Porque não é uma coisa que de fato realmente nós queiramos na profundidade. O que nós queremos mesmo é permanecer como seres humanos. O que predomina na nossa consciência é permanecer como seres humanos. E isso é o efeito de uma síndrome de Estocolmo. Se você observa, por exemplo, se fizer pesquisas com pessoas que... teve o caso de uma menina que passou 10 anos, 16 anos num cativeiro, teve 2 filhos com o sequestrador. Depois, quando ele foi descoberto que ele era o sequestrador, ele se matou. A menina ficou super triste quando soube que ele tinha se matado. E depois ela comprou a própria casa onde ela foi refém, que ela viveu num porão. Ela comprou a própria casa e passou a viver na casa. E isso é um fenômeno que é estudado até hoje, não é? Pelos psicólogos. Essa menina está viva, inclusive. Ela ainda está viva. Mas é um efeito muito comum. Então, nós queremos, na verdade, voltar a nascer como seres humanos. Nós queremos ser seres humanos. Então, nós estamos sob efeito de uma síndrome. Nós estamos adaptadas. Apesar de nós não gostarmos, em certo momento, nesse processo de nascer e morrer continuamente, nós estamos adaptadas. Isso é patológico. E isso tem que ser eliminado da nossa produção intelectual. Ou seja, nós precisamos aprender a desejar estarmos livres. É algo que nós temos que aprender. Nós temos que nos descondicionar. Nós temos que nos libertar dessa síndrome de condicionamento, de adaptação a esse processo de nascer e morrer continuamente. Então, para isso é importante conhecer os sonhos lúcidos védicos, ou seja, as explicações védicas de como seria o estado de despertar, qual seria a situação. Então, acostumando-se a pensar nisso, acostumando-se a se projetar dentro desse ambiente, a pessoa começa, o jogador começa a desenvolver o aprendizado, que é o desenvolvimento da consciência, que permite com que ela dê um salto. E esse salto é justamente o que ele precisa como plataforma de lançamento para sair, para quebrar, para superar os muros altos que prendem a consciência na escuridão. É o salto libertador final, digamos. Assim como houve um salto intelectual no desenvolvimento humano do cérebro e, consequentemente, da cultura humana, devido ao fato de que ele pôde, aí já é uma teoria, não é uma teoria oficial, já é uma observação que eu estou fazendo em relação a como a comunidade científica identifica o desenvolvimento da cultura humana. Eu estou fazendo essa interferência, e eu não estou fazendo uma interferência simplesmente por uma questão de um devaneio pessoal. Eu estou usando dados científicos para fazer essa afirmação, ou para apresentar essa tese. E isso é comprovado, que o ser humano se desenvolve intelectualmente, aprende através dos sonhos. Então, qual deveria ser o sonho que permite com que nós tenhamos um salto, como houve o salto? Pega um chimpanzé e um ser humano, você vê que tem um salto, uma diferença significativa. Então, qual deveria ser um salto que permitiria nós passarmos de seres humanos para devas, ou seres transcendentes? Na metáfora, um chimpanzé e um ser humano e um deva. Entende? A proporção de diferença. O que nos qualificaria para esse estado?
Que tipo de desenvolvimento intelectual seria necessário para produzir esse efeito? Correto? Faz sentido?